Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as bodas do Cordeiro. Sai daí não, vem comigo até o final, vamos junto? Só que antes não deixe de se inscrever no canal, não é possível que você está assistindo o vídeo e ainda não está inscrito. Clica aí, é bem rápido, só clicar no botão inscrever-se, aproveita e clica no sininho, marcando a opção todas para ser notificada a cada vídeo novo que a gente coloca aí no canal. Peço sua ajuda aí para curtir, comentar e compartilhar, para que a gente consiga levar esse vídeo cada vez mais longe e assim levando a palavra de Deus, levando ensino, levando esclarecimento, levando conhecimento da palavra de Deus. Ela diz que o povo peca por falta de conhecimento e Jesus ele vai dar essa ordem para nós, para que a gente leve o conhecimento a toda criatura. Então, vamos levar a palavra, fazer discípulos, nada melhor do que o estudo das Escrituras, né? Então, conto contigo nessa tarefa, vamos junto. O texto desse vídeo tem Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Apocalipse 19, verso 7 diz assim: Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Amém? Então Jesus contou parábolas mencionando isso, e essa questão das bodas, do casamento, é uma figura que ela é central em toda a Escritura, de Gênesis até aqui Apocalipse. Essa figura do casamento, esse simbolismo do casamento, ele é crucial para o entendimento do relacionamento de Cristo com a igreja e de como nos portar como igreja perante o Senhor. Então a gente tem várias características, todos os textos eles vão mencionar com relação a isso, com relação a esse casamento, a esse relacionamento, com relação à intimidade, com relação à fidelidade. Então tudo na Bíblia, em termos de relacionamento, vai apontar o ponto central da constituição da família e dessa realização. Então, viver com Cristo é exatamente a realização desse casamento, é a celebração dessa família. Tem a figura da mesa, da ceia. Aliás, falando em ceia, é bem diferente do que está aqui no versículo 17 e 18, é um contraste, tá? Não é a mesma coisa, mas Jesus ele fala do grande banquete, há várias parábolas referindo-se a isso, referindo a esse momento dessa reunião da grande família. Então, ser uma igreja é ser uma família com Cristo, é estar unido a Cristo em fidelidade. Então, nós vamos analisar nesse versículo 3 questões extremamente importantes que a gente precisa observar, porque desses entendimentos depende o entendimento de toda a Escritura. Se a gente compreende isso, se a gente compreende o que a gente vem falando aqui no capítulo 19, se você não assistiu, assista os últimos vídeos relacionados. Se você consegue compreender e entender essa visão toda, desde o capítulo 13 de Apocalipse, para você entender a figura do mundo, a figura daquilo que a besta vem impor, se você conseguir compreender isso e absorver esse entendimento, você já vai conseguir entender o fio da meada, pegar toda aquela linha de pensar desde Gênesis até Apocalipse. Vai te ajudar muito na compreensão das Escrituras. Então, são fundamentos, são pontos importantíssimos para o entendimento da Escritura. E a gente vai apresentar 3 pontos aqui desse versículo para você entender e fixar melhor esses conhecimentos. Primeiro, essa figura do casamento, né? O simbolismo do casamento. Vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 5. A gente inclusive tem aí no nosso canal, nós temos no nosso canal aí vídeos explicando a respeito de Efésios 5. Então, se você não assistiu, vá lá no nosso canal, faça essa procura aí por Efésios 5 e dê uma estudada melhor a respeito desse assunto. Aqui nós vamos falar daquilo concernente à boda do Cordeiro, né, ao final dos tempos. A gente não vai entrar no detalhe, como nós falamos no vídeo, do relacionamento entre homem e mulher, do casamento físico propriamente dito. Mas o casamento físico, ele já é um simbolismo, ele já é um tipo, ele já é uma maneira da gente entender o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, a partir do versículo 25 de Efésios 5, vai dizer o seguinte: maridos. Então, a instrução é para os maridos. A partir do 25 está falando
com os maridos. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então, está falando para os maridos e aí está trazendo o exemplo de Cristo, ou seja, comparando o que Cristo fez com a igreja, dizendo que da mesma maneira os maridos também precisavam fazer com a mulher. E Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Porque quando está falando do casamento da carne, dos seres humanos, comparando com o casamento de Cristo e a igreja, ficam vários pontos de interrogação e várias incógnitas aqui por causa dessa comparação. E aí Paulo vai falar, o grande é esse mistério, e essa comparação ela é um grande mistério. Mas o que a gente consegue extrair aqui é que há essa comparação não só por Paulo, mas em toda a Escritura, e há essa comparação do próprio Deus, essa figura do casamento humano simbolizando o relacionamento de Cristo com a sua igreja. O livro de Oséias, ele vai falar muito abertamente a respeito disso. Deus manda Oséias casar com a prostituta para Oséias perceber o sentimento, e aí tem a questão dos filhos, os nomes dos filhos, o nome das esposas, e que é aquela que não era povo e que se torna, aquela que é perdoada, né? O filho da graça, o filho que é alcançado. Então tem todo o simbolismo que eu recomendo a leitura do livro de Oséias, exatamente para demonstrar que Cristo tinha esse casamento com o povo de Israel, e aí houve toda uma traição, todo um adultério espiritual. Deus vai comparar também isso, que adorar a outros deuses, Deus em vários textos bíblicos vai comparar isso a um adultério espiritual. É como o relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento zeloso, tem que ser um relacionamento de lealdade e fidelidade. Então a lealdade e a fidelidade, elas estão presentes no relacionamento de Deus com o seu povo. E a figura para representar o porquê, as razões dessa fidelidade e lealdade, são a figura do casamento. Isaías 54, por exemplo, versículo 8, quando está falando do futuro glorioso de Sião, a partir do versículo 5 de Isaías 54, Isaías 54, a partir do versículo 5, de 5 a 8, diz assim, olha, porque o teu Criador é o teu marido. Então repare que Deus está usando essa expressão, e a palavra profética aqui é dizendo, olha, o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então, o próprio livro de Cantares é um livro que inicialmente ele foi muito rejeitado e criticado para ser incluído no cânon, mas ele traz muito essa representação desse relacionamento. Então, a figura do casamento é um ponto central para o entendimento do relacionamento de Deus com a sua igreja, de Deus com o seu povo. Essa figura representativa do Israel com a igreja seria essa noiva de Cristo que vai participar aqui das bodas do Cordeiro, das festas, da celebração desse casamento. Então, entender o casamento, entender esse relacionamento é exatamente esse comparativo de fidelidade. Deus, ele diz que a prostituição ela é errada exatamente porque quebra princípios, quebra aliança. Por exemplo, um casamento é considerado na Bíblia a partir da relação sexual. Então ali já ocorre o casamento, porque não é um contrato. Embora a gente tenha um contrato para validar
a aliança feita, mas o relacionamento de Cristo com o seu povo é um relacionamento de aliança. Qual a diferença entre aliança e contrato? É que um contrato ele é celebrado com base na desconfiança. Você só celebra um contrato, seja um contrato de aluguel, um contrato de sociedade, um contrato de financiamento, contrato de arrendamento, qualquer tipo de contrato que você vai fazer, o princípio básico para a celebração do contrato é a desconfiança. Então, para que não haja traição, já que eu não confio em você, você também não confia em mim, vamos estabelecer todas as regras, todas as obrigações, deveres, direitos de uma parte e da outra, para ficar tudo escrito, porque o que é combinado não custa caro. Então, a base inicial para um contrato é a desconfiança. A aliança não. A desconfiança, ela passa longe e ela não é a raiz, ela não é o ponto central do estabelecimento de uma aliança. Então, é muito diferente do contrato. E o relacionamento de Deus com o seu povo tem que ser um relacionamento de aliança, tem que ser um relacionamento de entrega, tem que ser um relacionamento onde há um ajuntamento, uma entrega, uma confiança plena, sabe? Uma sujeição plena de um ao outro. Então, o relacionamento de Deus com o seu povo é um relacionamento de aliança e não de contrato. Na Bíblia, o casamento se dá através da relação sexual, da entrada na intimidade. O relacionamento da igreja com Cristo se dá a partir dessa aceitação. Então, no casamento, tanto a noiva quanto o noivo, eles abrem mão de todas as outras pessoas da face da terra por causa daquela escolha, por aquela pessoa. Então, ao escolher aquela pessoa, você está abrindo mão de todos os outros da terra. Da mesma maneira, quando a gente escolhe Cristo, a gente está abrindo mão, a gente está saindo. O relacionamento com Cristo não é de alguém que está procurando melhorar ou ser uma nova versão, não. Mas é alguém que se entrega totalmente, é alguém que muda completamente para viver aquela vida, porque sabe que aquilo que aquele casamento propõe é realmente o melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o simbolismo do casamento ele é um ponto central para entender o relacionamento de Cristo com a igreja, tanto no sentido da aliança, quanto da fidelidade, quanto dessa entrega, abrindo mão da vida passada, abrindo mão de outras escolhas, abrindo mão de outros interesses. E aí entra uma expressão que é muito interessante aqui, que está falando que ela a si mesma se ataviou. Então, o segundo ponto que a gente vai falar é exatamente a respeito dessa preparação. Ela se ataviou, ela se preparou. E isso vai indicar que a preparação, né, ela é individual. Então, se eu quero casar, eu me preparo. Isso vai indicar um esforço, porque eu só me preparo se eu me dedico, se eu me esforço. E ela vai requerer vontade. Então, esse a si mesmo se preparou indica que a igreja teve vontade, que a igreja quis, que a igreja se dedicou, se esforçou para isso, para aquilo. Imagina como um casamento também, né? A noiva escolhe vestido, ela já sonha com os momentos, né, da noite de núpcias, ela se prepara toda, ela pensa no tipo de cabelo, ela pensa estar maravilhosa, mais linda para aquele momento ali do casamento. Isso requer preparo, isso agita o coração, isso requer procura, anda, junta dinheiro, investe. E casar hoje em dia, então, tá ficando mais caro ainda do que era antigamente, né? Mas, assim, de todo caso, sempre houve um investimento, sempre houve uma dedicação financeira, uma entrega para aquela celebração e para aquela boda. E aí a gente vai dar uma olhada lá em Mateus capítulo 25, exatamente na parábola que Jesus contou das nécias e das prudentes. Mateus capítulo 25 são a parábola das 10 virgens, né, que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Versículos 3 e 4 diz assim, ó, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Por quê? Elas se preocuparam em ter o azeite preparado, elas se preocuparam se vai demorar, então eu vou sair. As nécias eram nécias porque eram preguiçosas, que eram relaxadas, porque eram inconsequentes, não se preocupavam com o dia de amanhã. A noiva do Cordeiro não pode ser preguiçoso,
Quem é da noiva do Cordeiro não pode ser negligente, não pode ser inconsequente, tem que estar preparado. E esse preparo significa que elas saíram para comprar, elas gastaram dinheiro, elas tiveram que andar para ter um azeite, elas carregaram um peso extra, elas ficaram ali com todo aquele esforço e todo aquele aparato, porque elas procuraram se esforçar. As nessas não ligavam, queriam curtir a vida, querido. As bodas do Cordeiro só vão celebrar pessoas que se dedicaram, pessoas que se esforçaram, pessoas que deram de si. Tem muita gente hoje dedicada demais em assistir séries e maratonar séries, gente dedicada demais em ver filmes, em querer ir para cinema, em querer estar em festas, em curtições. Querido, nada contra você querer se divertir, você assistir série, eu também gosto de assistir filme, mas qual é a tua prioridade? Se Jesus voltar hoje, você vai dizer, espera acabar aqui pelo menos esse episódio para eu ir, que não tem escolha. Então ou você opta e Cristo é a tua primeira opção no teu preparo, na tua dedicação, nos momentos do teu dia, Ele tem a parte principal, Ele tem o melhor de você, o melhor das tuas finanças, o melhor do teu respirar. Salmo 150, querido. Tem que ter, querido, o meu fôlego tem que louvar ao Senhor, a minha vida tem que louvar ao Senhor, a minha imagem tem que refletir a imagem de Cristo, eu preciso viver a vida que Cristo quer que eu viva. Então onde está Cristo na minha vida? Está num cantinho onde de vez em quando é como um livro, né? Eu tenho dezenas de livros aqui, né? Mais de uma centena de livros aqui. Tem livros que há muitos anos eu não pego e não leio. Tem gente que trata Cristo assim, é aquele livrinho que está esquecido lá de vez em quando. E agora passei aqui, olha gente, ele está aqui, então vou lá, vou dar uma lida num texto bíblico aqui, vou me lembrar de dar uma oradinha. Tinha um amigo que falava isso, vou ali dar uma oradinha rapidinho e tá resolvido. Não é isso. Isso não é uma preparação para um casamento. Uma noiva que se prepara assim completamente relaxada, ela não está interessada no casamento. Chega o dia do casamento, não teve vestido nenhum, vai com qualquer roupa. Querido, que casamento é esse? Quem é que casa assim, que sonha com um casamento assim? Então não pode ter esse relaxamento. Então esse a si mesmo se preparou, significa que houve dedicação, que houve esforço, que houve procura, que houve investimento, que houve separação de tempo. Você está com um casamento marcado, querido? Você vai, eu preciso dedicar tantos dias da semana para procurar isso, para ver buffet, para ver isso, para ver aquilo. Você vai ter que se preparar. Por quê? Você está numa concentração para um casamento. Por que quando a gente está fazendo uma festa? Por que quando a gente está preparando uma festa? Por que quando a gente está preparando um evento? Por que quando tem um evento, a gente consegue se dedicar e a gente consegue se concentrar? E por que as bodas do Cordeiro não são um evento para nós, onde a gente também se dedica, onde a gente também sai para procurar, onde a gente também prepara, onde a gente também se esforça? Aí, querido, é a gente que tem que questionar. Nas bodas do Cordeiro só vão estar aqueles que já se esforçaram em vida. Não adianta querer começar isso depois do arrebatamento, porque já era, querido, não tem mais chance. E o terceiro ponto que a gente vai ver aqui nesse versículo é que o tempo vai se esgotar. É isso que a gente está falando. Não deixa para a última hora. A gente precisa tomar uma decisão e fazer as coisas que Deus quer que a gente faça agora. E isso precisa começar hoje. O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer, o tempo que se chama hoje. Você precisa tomar a tua decisão e não endurecer o teu coração. Voltando lá para a parábola das 10 virgens, Mateus 25, versículo 10, vai falar isso. Olha, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ele está falando do casamento? Não, querido, é óbvio que não. Ele está falando aqui das bodas do Cordeiro. Ele está falando aqui do arrebatamento. Ele está falando aqui do encontro da igreja com Cristo. Você tem que estar preparado para qualquer momento. Quando você lê o livro de Atos, você vê que o povo de Deus estava preparado para a volta de Jesus a qualquer momento. Talvez por isso acontecesse tantos milagres, houvesse um crescimento tão esplendoroso, maior do que a gente consegue ver proporcionalmente à população do mundo. É gigantesco, é muito maior do que o que a gente vê hoje. Tem nem comparação
crescimento que acontecia ali na igreja de Atos, na proporção com que a gente tem hoje. Pelo contrário, né? Hoje a gente está caindo. Embora tenha muitas igrejas que estão crescendo, tem muitas igrejas espalhadas pelo mundo que estão fechando, muitos cristãos que estão se tornando apenas nominais, estão frequentando, estão sendo ritualistas e estão abandonando a fé e tomando a apostasia como sua regra de fé e prática. Essa é a realidade. Então, proporcionalmente, a gente está muito longe daquilo que o povo de Atos fazia. Mas por que acontecia isso? Porque eles viviam preparados, eles viviam esperando a volta do Senhor a qualquer momento. Será que a gente vive assim? Você almeja isso? Você sonha com isso? Estar nas bodas do Cordeiro? Então é bom a gente começar a pensar nisso, porque Jesus está dizendo aqui que só vai estar lá, querido, quem a si mesmo se preparou, porque um dia a porta vai fechar, um dia o tempo vai se esgotar. Não esqueça disso, querido. Prepare-se. É tempo de se preparar. É tempo de buscar ao Senhor como nunca nós buscamos antes na nossa vida. E Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.